A partir de agora, o Brasil inteiro interligado na notícia. Jornal. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Os principais fatos, as principais notícias. Jornal. Conexão Nacional. O que acontece no Brasil e no mundo? E hoje é sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Está indo ao ar pela Rádio Capital Conexão Nacional. 5h33. A hora 5h33. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio brasileiro está apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Esta é a Rádio Capital. E este é mais um capítulo vivo da história. Nas vozes de Roberto Miller e Antônio Freitas, as manchetes de Conexão Nacional. Presidenciáveis retomam o corpo a corpo nesta sexta-feira. Lula fez carreata em Guarulhos e Bolsonaro segue para Belém do Pará para um encontro com religiosos. Petista tem encontro importante na tarde de hoje. Fechou campanha com Simone Tebet e buscou apoio do PSDB na casa do ex-presidente Fernando Henrique. Candidato do PT e seus aliados articulam aproximação com os evangélicos. Voto considerado decisivo no segundo turno das eleições. Prêmio Nobel da Paz manda recado direto ao presidente Vladimir Putin. Vencedores como Ales Bialyatsky defendem direitos humanos em Belarus, Ucrânia e Rússia. Vendas no varejo recuam no mês de agosto, segundo o IBGE. Foi o quarto mês seguido de taxa negativa. Desmatamento na Amazônia bate recorde em setembro. INPE calcula uma área tão grande quanto a cidade de São Paulo. Grande operação federal prende 12 mil pessoas por agressões e feminicídio. São Paulo e Rio de Janeiro lideram as denúncias feitas entre agosto e setembro. MEC volta atrás na decisão de bloquear verbas para as universidades. Ministro da Educação, Vitor Godoy, admitiu que o corte iria impactar seriamente as instituições. Preço de produtos da cesta básica cai em 12 de 17 capitais, segundo o Diese. Mas em São Paulo teve ligeira alta entre agosto e setembro. Aumenta em São Paulo os casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Baixa cobertura vacinal e o tempo mais frio tem contribuído para essa alta. Mais um caso de agressão em estádio de futebol termina em morte, desta vez na Argentina. Confusão aconteceu entre torcedores e polícia antes da partida do Ginásio contra Boca Juniors. Pressão continua no São Paulo mesmo após a vitória de 2-1 sobre o América. Principal torcida organizada do Tricolor vai protestar no jogo contra o Botafogo domingo. Mais uma manchete de Anchieta Filho. Joséval, acaba de ser divulgada a pesquisa Datafolha para segundo turno da eleição presidencial. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, 49% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 44%. Apenas votos válidos. Lula tem 53%, Bolsonaro 47%. Foram ouvidos 2.884 pessoas entre quarta-feira e hoje em 170 municípios brasileiros. Joséval Peixoto. Nós voltamos já. Agora você, Denise Campos de Toledo. Vê que eu falo mais suave? É melhor. Denise Campos de Toledo. Cai bem, né? É isso. Era o programa Cortina de Viludo. Bancheteiro, vai que vai. Não dá nem bola, é isso. Obrigada, Joséval. É o seguinte, vamos detalhar os dados que eles já falaram de vendas do comércio que caíram no mês de agosto sobre julho. Foi, na verdade, a terceira queda, porque houve uma revisão de um dos dados dos meses anteriores para cima, mas de qualquer modo, em 3 meses as vendas caíram 2,5%. E, Joséval, o que a gente percebe é
é que tem oscilado muito essa recuperação do comércio desde o começo da pandemia, de acordo com mudanças de hábitos, de acordo com as condições dos consumidores, né? Nós tivemos um período que as pessoas não compravam mais roupa porque estavam em casa. Trabalho online, estudo online, então despencou. Agora, um dos segmentos que ficaram com a melhor performance foi exatamente vestuário e calçados. Então, há uma recuperação por aí. Nós temos também o consumidor muito sensibilizado com a questão da inflação. Então, houve queda dos preços dos combustíveis, eles também estão entre os que tiveram aumento de consumo agora. E o mesmo aconteceu ainda bem com a alimentação, que alguns preços cederam um pouquinho ou subiram menos. Tem o Auxílio Brasil sendo pago, tem uma certa recuperação de mercado de trabalho, então a alimentação também teve uma recuperação. Continua muito caro. Né, uma grande reclamação continua sendo o leite, ele caiu, mas de um patamar muito mais alto. Não é? Então, o consumo básico do brasileiro ainda está muito complicado. Aliás, São Paulo tem a cesta básica mais cara do país. Então, nós temos aí pessoas que não conseguem comprar até o básico, que é a alimentação. Então, daí essa instabilidade toda do desempenho do comércio no país. Bom, eu não é comprar, tirei do guarda-roupa, né, que estava tudo parado, estou lá de bermuda o dia todo. Uma das coisas lindas que é a minha vinda para a capital é que eu estou refazendo o uso dos ternos. Como eu era data vênia, né, vivia em audiência, então eu tinha bastante terno. Aí eu fiz o programa do Silvio Santos lá, a Hora à Noite, lá com a Raquel Sherazade. Quando eu vim embora, o SBT me deu mais meia dúzia de terno. Então agora eu vou usar aqui na capital. Elegante todo dia. Isso. Brincadeira, não. Hora. Agora, 5h40. A hora. 20 minutos para 6. E agora nas vozes de Roberto Miller e Antônio Freitas, o desenvolvimento das manchetes de conexão nacional. Brasil opta pela abstenção em resolução da ONU que avalia a situação dos direitos humanos da Rússia. Isso ocorre no dia em que o Prêmio Nobel da Paz manda recado direto ao presidente Putin. A resolução cria um relator especial para monitorar e investigar eventuais violações em Moscou. No texto aprovado hoje, sem o voto do Brasil, os governos de 17 países mostram preocupação. O Prêmio Nobel da Paz foi para representantes da sociedade civil da Rússia, Ucrânia e Belarus. O principal vencedor do Nobel da Paz foi Ales Bialitsky, o atual presidente de Belarus. Ele é ativista e está preso. Essa neutralidade do Brasil tem a ver com preocupações com fertilizantes, tem a ver com problemas que o Brasil tem nas relações internacionais com a França, por exemplo, mas é uma posição em que não dá para manter neutralidade, né? Essa ofensiva russa não vai contra tudo que está estabelecido em direito dos países. Ele invadiu o território da Ucrânia, não é? Está anexando territórios que não estão ocupados efetivamente. Houve problemas no fornecimento de alimentos em todo o mundo. É uma ofensiva absurda de Putin sobre a Ucrânia para querer ampliar o território, né, José? E não é a primeira vez, viu, Denise? A gente olha a frieza deste homem jogando mísseis em cima de hospital, em cima de prédio, matando civis, quer dizer, fora do campo militar. Falei, como é que é possível isso? Ele fez a mesma coisa na Chechênia há 20 e poucos anos, em 1998, quando ele assumiu como primeiro-ministro na Rússia. Eles sempre tiveram um atrito com a Chechênia também. Ele invadiu, matando, destruindo da mesma forma. E tudo isso, detalhe aqui, ocorreu no dia do aniversário do Putin. Ele completou 70 anos e meio, em meio a cumprimentos dos subordinados que pediram orações pela saúde do líder supremo da Rússia. É isso. Aí as pessoas sem liberdade, sem redes sociais, sem poderem se manifestar. Milhares de russos estão sendo presos porque são contra essa guerra, essa ofensiva contra a Ucrânia. E ele convocou, não é, as pessoas a participarem dessa guerra e tem filas imensas para escapar do país. Porque nem todos os russos querem entrar nessa disputa, mesmo com todas as justificativas que ele deu, que haveria uma ofensiva nazista, que é a justificativa de sempre que ele dá internamente para essa guerra absurda. E segundo a esposa, Joseval, do Bialyatsky, que ganhou o prêmio Nobel, ele nem pode saber que foi premiado. Sabe por quê? Ele está numa prisão
é uma prisão, segundo ela, subhumana, tem maus tratos, e ele nem deve ser avisado do prêmio, ele nem deve estar sabendo que foi premiado como Nobel da Paz. Ele está preso? Está preso, ele é opositor do presidente de Belarus, né? Que é o senhor Alexander Lukashenko. Que é um maluco. Exatamente. Então, ele é oposição a Lukashenko e está preso, segundo a mulher, numa prisão sem nenhuma condição. Agora vamos falar mais um minuto sobre isso, que é um tema que eu adoro, né? O que justifica o Estado punir é a recuperação do acusado, do condenado. Antigamente era pelo castigo, é o quia peccator. Quia é uma conjunção chamada por quê. Hoje é utine, aí é uma conjunção final, a fim de que não peque. Quer dizer, o Estado tem a premissa de que ele vai ressocializar. Agora, como é que vai ressocializar um homem que tem convicção política? É opositor, né? Opositor político. Isso daí é ditadura. Isso é ditadura. Depoimento de Paulo Cupertino Matias, acusado de matar o ator Rafael e os pais dele, é adiado. Ele e 2 amigos acusados de ajudá-lo a fugir iriam ser interrogados hoje pela primeira vez. Uma das testemunhas do crime não foi localizada e a justiça decidiu transferir a audiência para novembro. Cupertino deu 13 tiros nas vítimas em 9 de junho de 2019. E essa testemunha que faltou, segundo informações, segundo a defensoria, que faz a defesa do Cupertino, seria um filho dele. Então, estão tentando achar esse filho para acontecer esse depoimento em novembro agora. MEC volta atrás da decisão de bloquear verbas para as universidades. Ministro da Educação, Victor Godoy, admitiu que o corte iria impactar as universidades e institutos federais. Decisão após os reitores protestarem contra o bloqueio de mais de 2,5 bilhões de reais. E também de afirmarem que a medida iria afetar seriamente a rotina de estudantes, funcionários e até de hospitais. E o governo tinha dito que não haveria corte. Era exagero dessas manifestações contrárias, não detalhou como se daria esse corte de verbas. A área da educação é a mais atingida, se fala no corte total de 3 bilhões, né? Agora haveria algum corte de cerca de 2 bilhões que poderia inviabilizar, inclusive, a manutenção de determinadas estruturas, cortes de restaurantes, até atendimento médico que é prestado, clínicas que funcionam em universidades. Aí o governo voltou atrás, mas também não detalhou. Não é? Então, as universidades não querem se manifestar antes de ter uma posição concreta em relação à liberação desses recursos. Só não tem corte em alfaiataria, porque ele usa tesoura para você, ele parar de cortar, para de ganhar. Esse mesmo assunto, Fernando Martins. As universidades e institutos federais do país afirmam que o governo formalizou um bloqueio de recursos no Ministério da Educação que vai afetar as atividades de todas as instituições. O contingenciamento de verba para todas as universidades federais do Brasil fazem parte de um bloqueio no orçamento da União na ordem de 2,6 bilhões de reais, formalizado no fim de setembro. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, Ricardo Marcelo Fonseca, falou da preocupação com o atual cenário. Os recursos foram retirados da possibilidade das universidades gastarem. Todos nós, reitores e reitoras de universidades e institutos federais, recebemos um aviso do CIAF, o Sistema de Administração Financeira do Governo, falando que existe a perspectiva do retorno desses valores em dezembro. Perspectiva não é certeza. E a gente fica, naturalmente, bastante preocupado, justificadamente, com tudo isso. Ricardo Marcelo Fonseca afirma que, diante de tal situação, não será possível às instituições manterem os compromissos dos próximos meses. Por um decreto atualmente vigente, lá de fevereiro, que fala sobre a execução orçamentária, está dito que toda a administração pública federal só pode executar os seus valores até o dia 9 de dezembro. Se esses valores entrarem em dezembro, vai ser um grande desafio para a gente gastar. Mas independente disso, ainda que esses valores voltem em dezembro, imagine o seguinte, que você, entre setembro e outubro, de repente, receba a notícia que você não vai receber mais 1 centavo de salário, ou que a sua empresa não vai receber recurso, de modo que você não vai poder, na sua família ou na sua instituição, poder manter todos os compromissos durante outubro e novembro. A questão é, as universidades como fazem até outubro e até novembro?
A gente pode discutir se é contingenciamento, se é corte, se é incisão profunda, se é amputação ou o que for. Na prática, o que acontece é as universidades tiveram o seu dinheiro retirado. O decreto de reprogramação orçamentária, publicado no último dia 30 no Diário Oficial da União, prevê um corte de mais de 10 bilhões de reais de despesas do Executivo. A educação foi a pasta mais afetada, com um bloqueio de 28,6% do novo contingenciamento realizado pelo governo federal. Procurado, o Ministério da Educação argumentou que o bloqueio não vai afetar as universidades e instituições federais. Informou também que estabeleceu um cronograma com limites de movimentação e empenho para o MEC até novembro e que os valores do bloqueio serão restabelecidos em dezembro. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Pressão continua no São Paulo mesmo após a vitória por 2-1 sobre o América. A Independente, principal organizada do Tricolor, vai protestar no jogo contra o Botafogo domingo. Além de divulgar os salários dos jogadores do elenco, vai se apresentar com nariz de palhaço. O técnico Rogério Ceni mostra desânimo com toda a pressão. O Miller falou olhando para mim. Mas isso. E eu, assim como a torcida, também não estou convencido. O São Paulo ganha de vez em quando, sem convencer. Ele conseguiu garantir essa vitória no final. Não dá mais ânimo de acompanhar o jogo de São Paulo. Faz muito tempo. Eixa, que isso? É isso, a gente tem que reconhecer quando tá ruim, tá ruim. Eu sempre falei que mulher não desiste você nunca. Conhece o verdadeiro torcedor. É isso, continuamos lá firmes, torcendo, mas assim, sem convicção quanto à vitória. Eu acho que mulher não desiste nunca. Não, eu não desisto, uma hora vai ser campeão de novo, mas para quem foi tricampeão mundial, né, vamos lembrar isso, foi tricampeão mundial, títulos que não são contestados, aliás, né? Então, Palmeiras não tem nenhum, né? Você sabe a escalação de São Paulo da década de 50? Não? Nossa, de nenhum, José. Mário Savelli, Mauro Bauer, Rui Noronha, Friaça, Ponce de Leão, Leônidas, Remo e Teixeirinha. Bom, não? Nossa. Beleza. Não vou nem contestar. Canhoteiro não estava nesse time ainda? Hein? Canhoteiro não estava nesse time ainda? O Canhoteiro era do Corinthians. Não, São Paulo. São Paulo, São Paulo, esquerda, São Paulo. O Simão era do Corinthians. Esse sim. Simão. Olha a memória. Vamos em frente. Valor dos produtos da cesta básica cai em 12 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Entre agosto e setembro, a queda foi maior no norte e nordeste do país, em média 3%. Já os aumentos foram registrados em Belo Horizonte, Campo Grande, Natal e Florianópolis. São Paulo teve uma ligeira elevação de 0,13%. O grande problema de alimentação, José, eu já falei a respeito disso agora há pouco, é que você tem uma pequena queda, mas teve preços que subiram 70%, 80%, 100% no prazo de 12 meses. Então, o custo aumentou demais. Então, agora você fala, o preço está caindo, mas está caindo descendo um degrau. Ele subiu 20 e está descendo 1. Então, isso não faz tanta diferença em termos de poder de compra, né? Ontem a televisão noticiou que vai ser bem maior a produção de grãos esse ano no Brasil. Isso permitirá a queda do preço do milho, da soja, alguma coisa, Nenê? Depende do mercado internacional, porque são produtos exportados pelo Brasil. A gente falava também da guerra da Ucrânia e da Rússia. Ucrânia e Rússia são dois grandes produtores de grãos. A Ucrânia tem parte da produção comprometida. Recentemente houve negociação para a liberação de parte da produção, para atender principalmente os países mais carentes, a África, mas não tem um fornecimento normal. Então há a possibilidade de a cotação permanecer mais alta. O que pode derrubar o preço é esse risco de uma recessão global, porque aí mexe até com o custo de alimentação, além de petróleo, apesar que o OPEP reduziu a oferta também para forçar a alta de preços. Então está complicada essa coisa de inflação global. E o Brasil depende muito disso. Ele pode ser um mega produtor. É um mundo jamais visto, com exceção da guerra, no meio da Segunda Guerra Mundial. Mas desde 45 até hoje nunca tivemos Europa e Estados Unidos, perspectiva dessa. A maior inflação em 40 anos. Olha isso. Europa e Estados Unidos. Agora, pois não, Miller. Diga. 17h52. A hora. 17h52.
Presidente dos Estados Unidos diz que o mundo está sob ameaça de um Armagedon. Joe Biden alertou hoje sobre o risco nuclear que não ocorria desde a Guerra Fria. Para o líder norte-americano, o presidente russo não está brincando. Vladimir Putin ameaça usar armas nucleares para continuar a invasão da Ucrânia. Um dia perguntaram ao Einstein como seria a Terceira Guerra Mundial. Ele falou, a terceira eu não sei. A quarta vai ser com pau e pedra. Biden já disse que uma guerra nuclear ninguém sai vencedor agora. Não sai. Não sai. Mesmo. Lula e aliados estariam elaborando uma carta aos evangélicos com a defesa de valores cristãos. O manifesto deve ser publicado na próxima segunda-feira, dia 10. A articulação para o apoio desse eleitorado religioso seria da senadora Elisiane Gama, do Maranhão. O voto evangélico é considerado decisivo no segundo turno. Agora, há uma divergência interna no PT em relação à divulgação dessa carta, porque é importante o voto dos evangélicos, que se aproximaram muito do presidente Bolsonaro, mas publicar uma carta destinada a apenas uma religião pode contrariar as demais religiões. E a posição do PT, desde o início, é manter uma neutralidade e querer deixar a religião fora dessa discussão política. Elisiane Gama, ela pode fazer um trabalho de aproximação. O pai dela é pastor, ela é evangélica, é uma senadora aí de grande participação no Senado, ela ainda é jovem, né, e ela vai trabalhar junto com o PT nesse sentido. Mas você divulgar uma carta especificamente para uma religião, você pode contrariar as demais. Olha, eu sempre pensei que o evangelho tinha que ficar fora da política. Sempre. Vai para a escola dominical, domingo ou na missa. E acabou. Ponto e pronto, deixa Deus para lá e deixa o Brasília do outro lado. Presidente Bolsonaro chama o presidente do Tribunal Superior Eleitoral de ditador. Acha que existe um ativismo judicial ruim para o Brasil. Ele diz, ele instaura, ouve, investiga e condena. Fico imaginando o Alexandre Moraes na minha cadeira. Como estaria o Brasil? Candidato à reeleição não descartou aumentar o número de ministros no STF caso vença as eleições. Agora, 5h55. A hora. 5:06. Vamos trazer aqui para a mesa o companheiro Paulo Pontes. Meus amigos, o Congresso Nacional, que foi eleito no domingo passado, é bem conservador. Partidos do Centrão conseguiram eleger quase a metade dos congressistas, seja na Câmara, seja no Senado. Então podemos dizer que Bolsonaro, se eleito, terá um grande apoio e vai conseguir passar todas as suas reformas sem qualquer dificuldade? Mais ou menos. Se o orçamento secreto permanecer, então tudo bem, tudo em ordem. Mas se for mexido, Bolsonaro terá problemas, ainda que esteja com a maioria lá na Casa de Leis. E Lula, se vencer, terá um congresso a risco contrário a ele? Sim, pero não mútil. Arthur Lira, presidente da Câmara, faz campanha para Bolsonaro. É líder do Centrão, mas já está conversando em Alagoas com representantes da esquerda. Entenda-se do PT. Afinal, ele tem grande liderança na Câmara e pretende se reeleger presidente da casa. Outra coisa, se o Bolsonaro for derrotado, ele e seus filhos deixarão o PL para formar uma nova legenda. Caminho aberto para o PL também aderir a Lula. Mas e o orçamento secreto, hein? Bem, esse é o mensalão do Bolsonaro. Quem sabe não tenhamos de volta o mensalão do PT. Paulo Pontes para o Conexão Nacional. 17h56. A hora. 4:06. Jornal. Conexão Nacional. 6 horas. A hora. 6 horas. E as manchetes desta meia hora. Lula tem encontro importante na tarde de hoje. Fechou campanha com Simone Tebet e buscou apoio do PSDB na casa do ex-presidente Fernando Henrique. Bolsonaro passa o dia em Brasília e segue para Belém do Pará. Terá reunião com religiosos na manhã deste sábado. Vendas do varejo recuam no mês de agosto, segundo o IBGE. Foi o 4º mês seguido de taxa negativa. Grande operação federal prende 12 mil pessoas por agressões e feminicídio. São Paulo e Rio de Janeiro lideram as denúncias feitas entre agosto e setembro. MEC volta atrás da decisão de bloquear verbas para as universidades. Ministro da Educação, Vitor Godoy, admitiu que o corte iria impactar seriamente as instituições. Preço dos produtos da cesta básica cai em 12 de 17 capitais, segundo o DIEESE.
Diese. Mas em São Paulo teve uma ligeira alta entre agosto e setembro. Aumenta em São Paulo os casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Baixa cobertura vacinal e o tempo mais frio têm contribuído para essa alta. Pressão continua no São Paulo, mesmo após vitória de 2-1 sobre o América. Principal torcida organizada do Tricolor vai protestar no jogo contra o Botafogo domingo. Agora 6:02. A hora. 6:02. Companheiro Anchieta Filho. Mais uma vez a pesquisa Datafolha, Joseval, Lula, 49% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, 44. Votos válidos, Lula, 53, Bolsonaro, 47. Os indecisos são 2%, brancos e nulos somam 6%. Esse brancos e nulos 6% é que pode mudar o jogo, hein, Joseval? Essa pesquisa é a última. É a última, divulgada agora há pouco depois das 17 horas. E a abstenção que foi 20%, né, Anchieta? Foi 20%. Se alguém trabalhar nessa abstenção, Exatamente. tem toda a margem para conseguir ganhar. Você está chamando a atenção, a abstenção foi alta no 20% do primeiro turno. 20%. E no segundo turno agora, muita gente pode querer emendar, tem feriado em seguida, hein? É dia 2 de novembro. Dia 12, dia de Nossa Senhora. Não, mas dia 2 de novembro, é o segundo turno da eleição. Verdade. Eu falei dia 12 porque é dia das crianças. Quarta-feira não, e é feriado. A próxima quarta. Rádio Capital, Conexão Nacional, 18:03. A hora. 18:03. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Anchieta. Joseval Peixoto, na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro, é feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas é também uma data muito importante para o comércio. É o dia da criança, dia de você dar oferta de brinquedo para o seu filho, para o seu netinho, para o seu sobrinho. É uma data que o comércio aguarda ansioso. Vamos saber da expectativa do comércio com o próximo dia 12 com o economista Marcel Solimeu, que é economista da Associação Comercial de São Paulo. Doutor Marcelo Solimeu, boa noite. Boa noite, Anchieta. Qual a expectativa? Boas vendas ou preocupação? Não, a expectativa é positiva. As pesquisas que nós fizemos sobre a intenção de compra para o Dia das Crianças mostram uma disposição maior do que a do ano passado de comprar presentes, e é uma data muito importante para um determinado segmento de lojas. Você tem não só lojas de brinquedos, lojas de roupas, mas hoje em dia também de eletrônicos e artigos de esporte. Então, é uma data importante e a expectativa é de que vai ter um crescimento aí 3 a 5% sobre o ano passado, o que é um bom resultado se a gente considerar que a economia não está ainda a pleno vapor. Doutor Marcel, Denise Campos de Toledo gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Doutor Marcel, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, doutor Marcel, o senhor falava dessa questão que a economia não está em muita recuperação ainda, e hoje saiu coincidentemente os dados do IBGE referentes a mês de agosto, foi a terceira queda seguida na média. Agora a gente vê uma disparidade muito grande do comportamento dos vários setores, não é? É muito grande, inclusive, se você pegar os dados de veículos da Anfávia, você vai ver que tivemos aí um mês exuberante aqui em setembro, depois de um período de vacas magras, não só do consumidor, mas até a própria fabricação com problemas. Então, o comportamento é muito diversificado. Supermercados continuam tendo bom desempenho, mas alguns outros produtos tiveram uma desaceleração, o que também se explica pelo aumento da taxa de juros, que afetou principalmente as vendas a prazo. Porque além da inflação, quem compra a prazo, no crédito, também tem de encarar esse custo adicional por causa dos juros, né? Exato, a taxa de juros está muito alta, principalmente para bens de maior valor, ela acaba afetando negativamente. Agora, nós temos uma expectativa que o Banco Central tenha parado de subir e comece agora
a reduzir gradativamente a taxa. Agora, então, Marcelo, eu ia perguntar sobre o Auxílio Brasil. E quando foi pago o auxílio emergencial lá atrás, no pior momento aí de restrições de atividade, fez muita diferença para alguns segmentos do comércio, não é? Aumentou, de fato, o poder de compra da população. Hoje o senhor acha que é perceptível alguma diferença em algum segmento mais específico? A população também está mais endividada, não é? A população, nós temos uma situação paradoxal, porque uma parte da população se endividou durante a pandemia e outra parte que continuou tendo renda poupou porque não tinha como gastar. Mas a grande maioria da população está endividada, mas o auxílio faz diferença principalmente para os bens básicos de menor valor e principalmente para a alimentação. Tanto é que os supermercados vem tendo um desempenho melhor que a média do comércio. Doutor Marcelo Solimeu, agora a pergunta de Joseval Peixoto. Oi, doutor Marcelo, que alegria ouvi-lo. Joseval. Muita alegria ouvi-lo e tê-lo aqui conosco. Doutor Marcelo, agora eu sei que eu vou ter uma aula, porque sempre que se fala no preço do juro cobrado pelo banco, a culpa, pelo que eu entendi, são duas. Primeiro que o grande débito é do governo. E segundo é a inadimplência. Mas, doutor Marcelo, a lucratividade dos nossos bancos se aproxima, no trimestre, se aproxima de 8 bilhões. Não dá para baixar isso, doutor Marcelo? Não, os bancos continuam, com juros altos ou com juros baixos, os bancos continuam ganhando bastante dinheiro no Brasil. Até porque existe uma certa cartelização. Nós temos 5 grandes bancos que dominam a parcela muito grande do mercado. Agora, com essas alternativas que vêm surgindo, das fintechs e empresas de crédito direto, gradativamente eu acho que nós vamos começar a ter uma redução da margem que é o spread do banco. Mesmo que o Banco Central possa subir ou descer a taxa, o que tem acontecido é que os bancos têm conseguido manter suas margens em qualquer circunstância. Com essas novas alternativas de crédito, gradativamente isso deve acabar tendo alguma influência para reduzir o percentual da taxa de juros. Uma parte da taxa é inadimplência, mas outra parte são custos altos do sistema bancário e outra parte é que o lucro realmente é uma parcela bastante importante que eles têm conseguido preservar. Agora, doutor Marcelo, como é que o senhor tem visto esse tratamento político que se tenta dar às dívidas, né? Nós tivemos, antes Ciro, que era candidato, querendo colocar como limite, quando a pessoa pagava 2 vezes a dívida, né, e iria apresentar esse projeto, a dívida parava, exatamente por causa desse juro abusivo que pode ser cobrado em algumas linhas. Simone Tebet, agora apoiando Lula, ela defende também algum tipo de colaboração, de negociação, de acerto, principalmente para os mais pobres que estão endividados. E Lula deve incorporar essa ideia dela no programa de governo. Até em troca desse apoio, ela colocou algumas questões de programa mesmo. O senhor acha que isso na prática pode funcionar? Veja, nós temos no mercado empresas que fazem volta e meia alguns tipos de promoção para reduzir a sua inadimplência e acabam dando descontos para o consumidor que pagar as parcelas. Porque uma parte dessa inadimplência, quanto mais tempo vai ficando, menor é a chance da empresa receber futuramente. Então você vê muitas vezes aí os feirões de crédito em que muitas empresas promovem essas reduções. Eu acho que isso se faz também com impostos, né? Nós temos aí os refis e tudo isso, que dar um desconto para receber pelo menos uma parte e reabilitar, no caso dos impostos, reabilitar o
o contribuinte. E no caso aí do crédito é reabilitar o consumidor para ele poder voltar a comprar. Agora, isso tudo eu acho que é válido com mecanismos de mercado. Acho que se começar com artificialismos e principalmente se criar a imagem de que vale a pena não pagar, que no fim você sai ganhando, eu acho que isso é ruim para o mercado. Eu acho que o mercado precisa ter uma segurança de que quem está comprando a prazo está comprando com a intenção de pagar e não com a intenção de esperar lá na frente um novo perdão da dívida. Eu acho que essas coisas precisam ser bem analisadas. Acho que existe espaço para se reduzir juros das dívidas mais antigas. A própria empresa credora, muitas vezes, e nós vemos isso até bancos que vendem suas carteiras de crédito, chamados aí de créditos podres, que são créditos de difícil recebimento com grande deságio. Então, você pode transferir esse deságio para o devedor, a troca de receber pelo menos uma parte, pode ser positivo para o próprio credor. O que eu acho que não vale a pena é interferências nesse sentido que acabem, primeiro, impondo prejuízos aos credores, mas muito mais importante que isso é criando a mentalidade para o consumidor de que ele pode comprar a prazo e depois, se não der para pagar, ele vai ter perdão. Eu acho que isso cria uma mentalidade muito ruim para os negócios. Doutor Marcelo Solimeu, para finalizar a nossa entrevista, eu tenho uma curiosidade, porque eu tenho 2 netos que sempre me pedem brinquedos, boneco novo. Eu nem vou na loja, eu vou direto na internet e sei que lá eu vou encontrar mais fácil, preço mais barato. Eu queria saber do senhor o que incrementa as vendas no comércio, esse comércio online. O comércio online tem crescido muito e é uma parcela cada vez mais importante das vendas total do comércio. E por isso a grande maioria das lojas hoje tem a loja física e tem a venda virtual. Mas uma das coisas que deu para notar aqui na pesquisa que nós fizemos é que a maioria dos consumidores pretende comprar em lojas físicas e lojas menores. Isso talvez se explique pelo fato de que as crianças gostam de junto comprar. Então, muitas vezes é um passeio você levar a criança para comprar o presente. E no caso de roupa, calçados, precisa experimentar, né? É verdade. Então, há uma convivência, mas cada vez aumenta mais a parcela do comércio online. Dr. Marcelo Solimeu, economista da Associação Comercial de São Paulo, essa expectativa boa para o Dia da Criança na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Nacional, Dr. Marcelo. Foi um prazer. Prazer nosso, muito obrigado. Boa noite. Agora, só acrescentando essa coisa do Dia das Crianças, dependendo da idade da criança, um presente que vai ser a opção dessa vez é figurinha pro álbum da Copa. Já dei. Que tá caro. Essa ele já me cobrou, essa eu já dei. Essa não tem jeito de ser online, não. Essa tem que ser na banca mesmo. Mas vocês não são do interior e eu sou lá do fundão, né? Estava numa loja uma vez, veio um cidadão, veio do sítio, lógico, para fazer compra da botina. E experimenta. Até que teve uma que serviu. E aí o vendedor, e eu esperando, falou, não, essa tá boa e tal, não sei o quê. Ele parou e falou assim, mas ela não rende. 6h16. A hora. 6h16. Jornal. Conexão Nacional. 6h18. A hora. 6h18.
Presidenciáveis retomam o corpo a corpo nesta sexta-feira. Bolsonaro passou o dia em Brasília e participou do pronunciamento público no Palácio da Alvorada. Esteve com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PSB. Segue agora à noite para Belém, no Pará, onde terá compromisso com religiosos na manhã deste sábado. Já Lula fez caminhada em Guarulhos, da região metropolitana de São Paulo. À tarde, o candidato do PT se reuniu com a senadora Simone Tebet para acertar o andamento da campanha. Também se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A ideia é contar com o apoio do PSDB num eventual governo. Polícia prende o 5º suspeito de envolvimento na morte do ganhador da Mega Sena. Marcos Vinícius, de 22 anos, teria participação no assassinato de Jonas Lucas Alves Dias. O suspeito preso em Campinas estava no carro que foi usado no crime. Jonas Lucas Alves Dias acabou sequestrado e morto em setembro em Hortolândia, no interior paulista. Vendas do varejo recuam 0,1% em agosto, segundo o IBGE, menos do que o esperado. Foi o 4º mês consecutivo de taxa negativa. No acumulado deste ano, o varejo registra alta de 0,5%. O mercado projetava uma queda de 0,2% no mês. Desmatamento na Amazônia bate mais um recorde em setembro. Estudo do INPE mostra 1.455 quilômetros quadrados de alerta. Uma área tão grande quanto a cidade de São Paulo, que é a maior do Brasil. Esta é a pior marca para o mês de setembro desde o início da série histórica em 2015. Novas regras eleitorais entram em vigor, além do horário político em rádio e TV. A partir do próximo dia 15, os candidatos não podem ser presos, somente em flagrante. E no dia 25 em diante, a mesma regra serve para o eleitor comum. No dia 27 será o último dia de comícios e 28 acaba a propaganda eleitoral gratuita. Estão neste segundo turno os candidatos a presidente e a governadores em 12 estados. Cada candidato tem direito a 5 minutos por dia. Grande operação de combate à violência contra a mulher prende mais de 12 mil pessoas no Brasil. A ação do Ministério da Justiça foi divulgada nesta sexta-feira e tem base na Lei Maria da Penha. São Paulo e Rio de Janeiro lideram as denúncias recebidas entre agosto e setembro. Os casos envolvem agressões e feminicídio. Mais um caso de agressão em estádio de futebol termina em morte, desta vez da Argentina. Confusão ocorreu entre os torcedores e a polícia antes da partida do Gimnasia e Esgrima e o Boca Juniors. O público invadiu o gramado para fugir dos efeitos do gás lacrimogênio. O Gimnasia e Esgrima foi o último clube de Maradona como treinador. Estados Unidos amplia medidas contra empresas chinesas. Desta vez são 31 empresas, incluindo a fabricante de chips de memória, YMTC. São entidades que as autoridades norte-americanas não puderam inspecionar. Ou seja, não é possível saber se são confiáveis para a exportação de tecnologia sensível. 18h22. A hora. 6h22. Pesquisa eleitoral, Anchieta Filho. Pesquisa para governo de São Paulo, Joseval, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisas. Tarcísio de Freitas lidera a disputa pelo segundo turno ao governo de São Paulo. Tarcísio tem 50,4% das intenções de voto contra 38,4% de Fernando Haddad, que é o candidato do PT. Segundo Quanto tem o Haddad? O Haddad tem 38,4% e o outro 50%. E o 50,4%, né? A pesquisa mostrou ainda a rejeição. Essa informação é importante. Não votariam em Fernando Haddad 47,7% e não escolheriam Tarcísio 34,8%. Também tem a rejeição geral. Não votaria nenhum nem no outro. 5,8%. Não sabem ou não responderam 13,1%. Há também um número de indecisos ainda grande. Muito bem, agora espaço para o companheiro Fernando Martins. Casos de empresas que ameaçam demitir funcionários e reduzir investimentos dependendo do resultado eleitoral vêm repercutindo. Há relatos de uma empresa no Paraná e outra no Rio Grande do Sul que teriam feito ameaças nesse sentido.
Além disso, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o empresário do Pará oferecendo R$200 para os trabalhadores votarem no candidato dele. Casos como esses começaram a chamar a atenção do Ministério Público do Trabalho nas eleições de 2018. Naquele ano, o órgão recebeu mais de 200 denúncias de assédio eleitoral, que é quando o empregador influencia o voto dos seus trabalhadores por meio de constrangimentos e ameaças. A coordenadora nacional da Cor de Igualdade do MPT, Adriane Reis, diz que os casos mais comuns têm sido a pressão para os trabalhadores usarem símbolos dos candidatos preferidos pelos patrões. Símbolos nas vestimentas, camisetas, bonés, nos instrumentos de trabalho, exigência para retratar isso nas redes sociais dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, como também a concessão de alguns prêmios, a oferta de prêmios, bonificações. Segundo a procuradora, o assédio eleitoral configura crime, pode levar ao pagamento de indenização por danos morais e ter repercussões até no acesso a benefícios públicos. O cidadão pode fazer a denúncia para o Ministério Público do Trabalho no link Denuncie ou pelo aplicativo de celular MPT Pardal. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. 6h25. A hora. 6h25. Jornal. Conexão Nacional. Agora, as informações do clima, do tempo. Com a Clima Tempo. Sábado com muito sol em grande parte do Brasil, mas ainda com chuva forte concentrada nas regiões centro-oeste e também sudeste. As capitais Belo Horizonte, Goiânia, região de Brasília e Cuiabá ainda podem receber pancadas bem típicas da primavera, mas com forte intensidade e aumenta o risco de temporais na região do Vale do Rio Doce em Minas e até na região de Brasília. Por outro lado, não chove no estado de São Paulo, sul de Minas, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso do Sul e nos estados de Santa Catarina e também do Paraná. Por outro lado, volta a chover forte no extremo sul do Rio Grande do Sul por causa da formação de uma nova frente fria. A capital Porto Alegre ainda pode receber chuva isolada ao longo do sábado. O tempo ainda segue firme na maior parte do interior do Nordeste, em grande parte do Pará e nas capitais Macapá e Boa Vista, mas já aumenta muito o risco de temporais em grande parte do oeste do Amazonas e também do Acre. Pode chover em São Luís, região de Teresina e também de Palmas, mas nessas áreas o calor ainda continua sendo destaque. Agora, o esporte com Luiz Carlos Quartarolo. Meus amigos do Conexão Nacional, enquanto o Palmeiras vai se aproximando cada vez mais do título brasileiro, para mim já é campeão, mas é claro, tem que confirmar isso no campo ainda matematicamente. Faltam 8 jogos, depois da grande vitória de ontem sobre o Coritiba 4-0, o time se aproxima ainda mais e na segunda-feira, às 18h30, jogará contra o Atlético Goianiense em Goiânia, que é jogo também para vencer, ele é favorito. Enquanto isso, outros times que estão mais atrás na tabela estão se agarrando como podem para chegar pelo menos a uma classificação melhor, buscar aí uma classificação direta para a Libertadores, uma Sul-Americana que seja. O São Paulo Futebol Clube, depois da derrota na final da Copa Sul-Americana, sábado passado, em Córdoba para o Independiente Del Valle, voltou a jogar no Campeonato Brasileiro e acabou vencendo de virado a América no Horto, lá em Belo Horizonte, nesta quinta-feira à noite. Foi uma recuperação até mental para o time do técnico Rogério Ceni, que depois do jogo admitiu. Está ainda abalado, está ruminando aquela derrota na final, onde o São Paulo não jogou nada e mereceu perder, talvez até por mais gols. São Paulo foi muito mal, ontem já mostrou uma outra cara contra o América, que é pior que o Independiente Del Valle, a bem da verdade, mas pelo menos a vitória chegou. E o Rogério Ceni está ainda pensando se vai continuar ou não o ano que vem. Está mais ou menos como se estivesse de luto, perdeu o ente querido, perdeu a Sul-Americana. O Luiz Felipe Scolari, quando perdeu para o Manchester, jogando pelo Palmeiras, o Mundial, ele me dizia que depois de uns 10, 15 dias, ainda aquele negócio mexia com ele. É preciso muita força mental para se recuperar. E é nesse momento, meu caro Rogério Ceni, que se mostra a cara do verdadeiro profissional e também do verdadeiro campeão. Ainda se busca a classificação para a Libertadores. O São Paulo foi a 40 pontos com essa vitória. Tem um jogo atrasado com o Coritiba. O Coritiba é um dos piores do campeonato. É um jogo para ganhar, já seriam 43 pontos. E ainda faltariam mais 8 jogos para chegar lá.
O São Paulo, na minha opinião, tem elenco para chegar pelo menos a Libertadores ou pré-Libertadores, mas precisa ser mais regular e acertar o gol adversário. Realmente é muito problema quando chega ali nas cercanias. O Caleri voltou a marcar, tinha perdido muitos gols, mas ontem voltou a jogar muito bem. São Paulo tem problemas para o ano que vem, tem que reformular o elenco e tem que pagar muitos atrasados para o próprio elenco e para a comissão técnica. É um problema para o Casares resolver. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. 18h31. A hora. 6h31. E as manchetes da próxima meia hora com Antônio Freitas e Roberto Miller. Lula tem encontros importantes na tarde de hoje. Fechou campanha com Simone Tebet e buscou apoio do PSDB na casa do ex-presidente Fernando Henrique. Bolsonaro passa o dia em Brasília e segue para Belém, no Pará. Terá reunião com religiosos na manhã deste sábado. Vendas no varejo recuam no mês de agosto, segundo o IBGE. Foi o 4º mês seguido de taxa negativa. Grande operação federal prende 12 mil pessoas por agressões e feminicídios. São Paulo e Rio de Janeiro lideram as denúncias feitas entre agosto e setembro. O MEC volta atrás na decisão de bloquear verbas para as universidades. Ministro da Educação, Vitor Godoy, admitiu que o corte iria impactar seriamente as instituições. Preço de produtos da cesta básica cai em 12 dos 17 estados ou 17 capitais, segundo o Diese. Mas em São Paulo teve ligeira alta entre agosto e setembro. Aumenta em São Paulo casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Baixa cobertura vacinal e o tempo mais frio tem contribuído para essa alta. Pressão continua no São Paulo mesmo após a vitória de 2-1 sobre o América. Principal torcida organizada do Tricolor vai protestar no jogo contra o Botafogo domingo. 6h33. A hora. 18h33. Jornal. Conexão Nacional. Denise Campos de Toledo. E Josemar, vamos falar agora de política. Nós estamos em contato com o consultor político Gaudêncio Torquato. Gaudêncio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos ouvintes da Rádio Capital. Gaudêncio, nós estamos acompanhando aí as pesquisas que estão sendo divulgadas já para o segundo turno, retratam mais ou menos a situação de conclusão do primeiro turno na disputa entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O Datafolha que saiu hoje dá 49 para Lula, 44 para Bolsonaro, votos válidos 53 para Lula, 47 para Bolsonaro. Eu queria saber a sua avaliação em relação ao cenário que nós temos hoje, esses apoios que os dois vêm recebendo. Qual o tipo de apoio que pode fazer mais diferença na decisão do eleitorado? Olha, primeiro é preciso considerar que a margem está se estreitando. Vimos agora Bolsonaro a 5 pontos abaixo do Lula, pesquisa estimulada, indeciso somando apenas 2%, antes de 6%, 93% dizendo que já estão totalmente decididos a votar, entendeu? Um ou no outro, de forma que eu vejo aí uma margem se estreitando e é de passo admitir que o Bolsonaro até pode chegar a ser vitorioso. Mas no momento vejo ainda a vantagem de Lula com base, vamos dizer, nesses dados que nós estamos vendo hoje, forte votação no Nordeste. O Lula precisava realmente reverter essa situação de São Paulo, onde o Bolsonaro está ganhando, por exemplo, 2 pontos na frente do Lula. Então, eu vejo uma certa onda bolsonarista crescer nos últimos dias, Denise. E as pesquisas começam a mostrar isso também. Né? Porque a diferença é pequena, né, Gaudêncio? Dá 6 pontos os votos válidos, né? Pois é, a diferença é pequena. Então nós vamos ter uma campanha muito renhida, muito contundente, pau a pau com o ministro, Hugo. E eu temo até que possam existir conflitos mais duros mais adiante, incidentes, acidentes. Né? Agora, uma coisa que realmente me chama atenção, isso aí é que ainda me dá a projeção de que o Lula poderá levar melhor, é o voto do indeciso.
Você viu que 51% dos eleitores dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Então, eles têm uma rejeição muito alta. Aliás, interessante, Denise, se você passar para São Paulo, tem uma pesquisa da Datafolha passando para São Paulo, você vê o Tarcísio na frente do Haddad, 10,50% do Tarcísio, 40% do Haddad, mas a rejeição do Haddad é que chamou atenção, Denise. 51% rejeitando o Haddad em São Paulo. E é a mesma rejeição do Bolsonaro. Interessante, como aí uma coincidência, né? O Bolsonaro sendo rejeitado por 51% dos votos dos eleitores, em geral do Brasil, e o Haddad sendo rejeitado por 51% dos eleitores paulistas. Então, eu olho muito para a taxa de rejeição quando eu analiso uma pesquisa, não apenas para a taxa de intenção de votos, mas para a rejeição. É importante também você ler a pesquisa de lá para cá. Entendeu? O que significa que eu não voto de jeito nenhum no fulano. Então, essas situações que eu estou aqui levantando é que me deixam a impressão de que realmente vai ser uma campanha pau a pau. Mas, pela primeira vez, poderá haver uma ultrapassagem do segundo nome, do nome que ocupa o segundo lugar, para o primeiro lugar. Porque, tradicionalmente, tem acontecido o seguinte: os candidatos que levam o melhor no primeiro turno conseguem continuar com uma projeção maior no segundo turno. Mas, desta feita, eu desconfio que poderá haver uma ultrapassagem. Professor Gaudêncio, boa noite, eu Anchieta. Professor, e essa rejeição, como é que a gente pode explicar? A gente vê aí pessoas, políticos que apoiam o Tarcísio e apoiam o Lula. Como é que se explica uma rejeição tão alta a Fernando Haddad? Pois é, porque a rejeição, Anchieta, é um fenômeno que se instala a partir do momento em que um perfil ganhe visibilidade pública. O Haddad foi prefeito de São Paulo. E como prefeito ele não teve uma boa imagem, viu, Anchieta? Muitos o consideravam assim, sabe, não vou nem dizer os adjetivos aqui, mas consideravam não de maneira negativa o candidato, o prefeito lá, Fernando Haddad. E isso, com o tempo, vai se consolidando. Então as pessoas dizem: olha, essa figura eu já conheço, eu não voto de jeito nenhum. Né? Agora, também tem um problema que eu identifico. São Paulo, capital, tem sido a metrópole do país que registra a maior rejeição ao lulopetismo. É São Paulo capital. E São Paulo já teve prefeitos do PT, teve Haddad, teve Erundina, Marta Suplicy. Teve, mas São Paulo tem as maiores classes médias, os maiores contingentes de trabalhadores, os maiores conglomerados empresariais, as maiores ONGs, organizações não governamentais, tudo maior em São Paulo. E São Paulo tem o maior, vamos dizer, eleitorado do Brasil. São Paulo capital também o maior, 8 milhões de votos. De forma que São Paulo como estado tem 36 milhões de votos. Tanto que o Tarcísio, por exemplo, tem uma votação extraordinária no interior de São Paulo. Ou seja, aí você me diz, quem é que poderá ajudar nessa? Cada candidato está procurando apoio de um lado e de outro. Olha, o Zema já estava com o Bolsonaro. O Castro, Rio de Janeiro, já estava com o Bolsonaro. A novidade é São Paulo com o Rodrigo Garcia. Então, na minha visão, em São Paulo, já que o Rodrigo Garcia não estava com o Bolsonaro, quem poderia dar uma ajuda forte aí, particularmente junto aos prefeitos do interior, 500 prefeitos do interior de São Paulo, seria o Rodrigo Garcia, que tem ainda 18%, que levou 18% dos votos para governador. Então, ele poderia, vamos dizer assim, ajudar bastante o Bolsonaro em São Paulo, o Rodrigo. Portanto, tentando ultrapassar o Lula, tentando, vamos dizer, consolidar sua vitória sobre o Lula no estádio. Eu sempre digo que essa eleição se decide no Triângulo das Bermudas. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Em Minas Gerais, o segundo colégio eleitoral, São Paulo primeiro com 36 milhões de votos, segundo São Minas Gerais com 18 milhões de votos, terceiro Rio de Janeiro com 12 milhões de votos. Então nós temos esse Triângulo das Bermudas que vai decidir a eleição. Então vamos ver o que vai dar. E tanto que os candidatos virão para São Paulo, para o Sudeste, para tentar
concentrar a campanha aqui no sudeste do país. Agora, Gaudencio, e a questão do Congresso? Como é que você avalia a nova formação, essa renovação, essa tendência de direita? Pode indicar também uma onda mais favorável a Bolsonaro ou você acha que tem uma separação aí? Eu acho que tem uma onda mais favorável a Bolsonaro no Congresso. Mas qualquer que seja o vitorioso, ele terá que negociar com cerca de 1/3 dos congressistas. 1/3 é a projeção que se faz. Então, nós vamos ter aí um Senado mais direitista, mais bolsonarista, particularmente por conta da eleição até de ex-ministros do governo Bolsonaro, né? Damares, o Ponce em São Paulo, entendeu? Rogério Marinho, a Rio Grande do Norte, todos os ex-ministros. Enfim, então, vai ter um Senado bastante conservador, vamos dizer assim, bastante direitista. E teremos na Câmara também uma bancada forte, bolsonarista, particularmente com essa eleição de quase mais 99% de deputados do PL, uma bancada que nunca se viu tanta gente eleita só um partido, né? Então nós temos aí uma bancada muito forte do Centrão, vamos dizer assim, o Centrão reunindo o PL, reunindo o PSC, reunindo o União Brasil, o PP, né? De forma que o Arthur Lira continuará, vamos dizer assim, sendo muito forte, né? Apesar de alguns pleiteantes que vão disputar com ele a presidência da Câmara. Mas Rodrigo Pacheco também fica numa situação difícil para se permanecer na presidência. Fica. O Rodrigo Pacheco eu acho que não tem possibilidade de se reeleger, não, mas o Arthur Lira sim. Então, o Rodrigo Pacheco, ele vai agora ter que negociar com a bancada bolsonarista que está chegando aí no Senado. Entendeu? Enfim, de qualquer maneira, nenhum dos dois candidatos, qual seja ele o vencedor, nenhum conseguirá governar sem acordos, sem articulação com a Câmara dos Deputados, particularmente com 1/3 dos deputados federais, dos 503 deputados federais. Agora, Gaudencio, vários parlamentares que foram eleitos agora têm falado muito da possibilidade de abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo, né? O presidente Bolsonaro chegou a falar na possibilidade de alterar o número de ministros do Supremo. Você não vê aí a possibilidade de um intervencionismo de um poder no outro, essa questão de interferência na justiça? Eu acho que o discurso nessa área, nesse sentido, atinge o pico agora na campanha eleitoral. Mas passada a campanha eleitoral, eu acredito que a tendência de refluir é de amenizar um pouco esse discurso, que o tom seja um tom menor, né? Eu não acredito muito em cassação de ministro do Supremo, porque isso queria uma crise institucional muito forte. E vejo que até a sociedade reagiria de maneira também muito forte, a mídia reagiria de maneira muito forte. Então eu acho que há paredões que se constroem contra, vamos dizer assim, essa possibilidade, essa hipótese. Né? O Bolsonaro continua a fustigar o ministro Alexandre de Moraes, até hoje mesmo, gritando contra ele, tentando até usar a sua linguagem destrambelhada. Mas eu acredito que o Supremo Tribunal Federal está se mostrando muito unido. Os 11 ministros do Supremo têm se mostrado muito integrados, todos eles tomando partido no mesmo sentido, na mesma direção, tomando a mesma direção. As eleições ocorreram de maneira, na minha visão, clara e transparente. Até as Forças Armadas que dirigiam um acompanhamento, um controle maior, também fizeram seus controles e, na minha visão, chegaram a conclusões positivas sobre as eleições, de forma que fica um discurso muito personalizado, de um contra o outro, entendeu? E não contra as instituições. Então, não abriríamos uma crise por instituição do impeachment de um ministro supremo. Eu acho isso muito pouco provável. Se isso ocorrer, aí nós vamos ter vamos ter aí uma crise institucional muito forte.
Esse é o grande perigo, né, que se coloca quando você tem os embates aí entre os poderes, se discute muito abusos que tenham sido cometidos, em particular Alexandre de Moraes, que tem uma queda de braço com o Bolsonaro, o processo das fake news, uma série de investigações, então fica aberta essa situação, não é? É muito ruim que nós tenhamos um governante que passe a, vamos dizer assim, a atirar pessoalmente contra um outro ministro. Os governantes deveriam se manter dentro da liturgia do poder. As relações deviam ser relações institucionais, não relações pessoais, entendeu? Nesse momento não é possível que o presidente ataque um, ataque outro. Eu não vejo, por exemplo, por parte dos ministros, um ataque pessoal. Eles tomam posições a partir de demandas que chegam ao Supremo, entendeu? Chegam demandas, os partidos levantam demandas para o Supremo e eles tomam posição. O Supremo só age quando é acionado, entendeu? Não há interesse, na minha visão, de um ou outro ministro de ferir um ou ferir outro, ou atacar um, atacar outro. Agora, essa linguagem, quem está usando essa linguagem de maneira bastante destrambelhada, esse é o termo que eu uso, de maneira muito desastrada, é o próprio presidente da República. E eu até acho que ele tinha se acomodado nos últimos tempos, Denise, usando uma linguagem mais amena, particularmente com a entrevista que ele deu depois do primeiro turno, uma entrevista muito tranquila. Eu achei, puxa, a vida mudou o perfil. Mas hoje, novamente, nós vemos o perfil anterior, vemos o presidente estar soldado, acirrado, tenso, gritando, entendeu? E isso pega mal. Por mais que isso possa consolidar o apoio junto às bases que ele tem, mas junto a outros segmentos, outros setores, por exemplo, junto aos indecisos, junto àqueles que não iriam votar, puxa vida, eu não vou votar nessa pessoa, em função do que eu vejo, do que eu ouço aqui, do que eu sinto. Então, é preciso que nós tenhamos hoje no Brasil um discurso de paz, de harmonia social. O que os eleitores querem são serviços públicos de qualidade, Denise, são segurança, uma saúde condizente, vamos dizer assim, com os avanços da medicina, entendeu? Campanhas fortes de vacinação. Eu vejo que o governo fraqueja em muitas áreas. Por exemplo, nós tivemos na área da educação, por exemplo, essa subtração de recursos do Ministério da Educação, o que prejudica as universidades que iriam parar. Que voltou atrás agora até, né? Quem? Voltou atrás, inclusive liberando de novo os recursos. Voltou atrás, porque não é possível, gente, não se pode subtrair tantos recursos assim. Então, é preciso que haja realmente aí uma sintonia maior, mais afinada entre os governantes e a visão, e a sociedade, a comunidade política, entendeu? É isso, então. Eu vejo que essas duas áreas são muito precárias no Brasil. Saúde e educação. Muito precárias essas duas áreas. Gaudêncio Torquato, eu agradeço muito sua participação aqui no Conexão Nacional. O Gaudêncio, que é consultor político, muito obrigada, uma boa noite, bom final de semana. Bom final de semana, boa sucesso, felicidade aos ouvintes da Rádio Capital. Muito obrigado. Agora, 18h49. A hora. 18h49. Jornal. Conexão Nacional. Aumenta em São Paulo os casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Baixa cobertura vacinal e o tempo mais frio tem contribuído para essa alta. No estado, pouco mais de 67% de 6 meses a 5 anos tomaram a vacina contra a gripe. A meta do Programa Nacional é alcançar pelo menos 90%. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o vírus influenza já matou 2 crianças este ano na capital. A campanha de imunização do estado vai até 31 de outubro. Cresce 373% o número de brasileiros que optaram pelo nome social no título de eleitor. São 29.700 pessoas a mais do que nas eleições de 2018. Segundo o TSE, a maioria deste eleitorado vota no Brasil. O nome social é aquele que transgêneros, travestis e transexuais preferem ser identificados. São Paulo concentra o maior número, com mais de 10 mil títulos com nome social.
Federal, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Presidenciáveis retomam corpo a corpo nesta sexta-feira. Bolsonaro passou o dia em Brasília e participou de pronunciamento público no Palácio do Alvorada. Esteve com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PSB. Segue agora à noite para Belém, no Pará, onde terá compromisso com religiosos da manhã deste sábado. Já Lula fez caminhada em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. À tarde, o candidato do PT se reuniu com a senadora Simone Tebet para acertar andamento da campanha. Também se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A ideia é contar com o apoio do PSDB em um eventual governo. Depoimento de Paulo Cupertino Matias, acusado de matar o ator Rafael, e os pais dele também é adiado. Ele e 2 amigos acusados de ajudá-lo a fugir iriam ser interrogados hoje pela primeira vez. Uma das testemunhas do crime não foi localizada e a justiça decidiu transferir a audiência para novembro. Cupertino deu 13 tiros nas vítimas em 9 de junho de 2019. Capital. Conexão Nacional, 18h52. A hora, 18h52. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. E agora, jingles incríveis. Apresentação, Décio Clemente. Olha, um dos mais criativos músicos e jinglistas do Brasil foi, sem dúvida, o eterno Zé Rodrigues, que sempre fez questão de passar para os jingles que ele criava a mesma emoção que ele passava para as músicas que ele cantava. Ele entendia que o consumidor prestava muito mais atenção quando uma propaganda vendia emoção do que apenas detalhes técnicos e etc. Por isso, eu quero mostrar hoje um dos melhores exemplos para ilustrar essa tese do grande Zé Rodrigues, que foi um jingle espetacular que ele criou e cantou para o Chevrolet lá na década de 80. Ouçam e reparem, ele fala sobre a emoção e as razões que levam as pessoas a desejarem ter um automóvel. Só isso, ou seja, simples, bonito e também emocionante. Aliás, como toda propaganda deveria ser. Então, aumente o som do seu rádio e curta esse jingle genial. No silêncio de um Chevrolet e o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Ouviram? Pois é, em nenhum momento ele falou em detalhes técnicos como faróis anatômicos, direção inteligente, motor possante, etc. Nesse jingle, ele só vendeu emoção. Esse jingle, como já disse, foi criado e cantado pelo grande Zé Rodrigues e produzido pela Voz do Brasil em 1982. Faz tempo, hein? Mas é um jingle eterno. Décio Clemente para a Rádio Capital. Jornal Conexão Nacional. 6h58. A hora. 2 minutos para 7. Aproveitar esses 2 minutos finais para esclarecer um pouco sobre o que é corrupção, porque agora está chegando o debate final, o povo esperando que os candidatos apresentem projetos, mas a informação que chegou para o público brasileiro sobre corrupção passiva estava errada. E houve aquela notícia de que alguém queria cobrar $1 por vacina
e andaram explicando que não havia crime porque não houve desembolso. Não é o que diz a lei. O artigo 317 do Código Penal Brasileiro, que define a corrupção passiva, diz o seguinte: solicitar ou receber. Para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, mesmo antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem, ou aceitar promessa de tal vantagem. É preciso esclarecer que há 3 tipos de corrupção, porque os caras falaram como se fosse o Nelson Hungria, o Heleno Fragoso, o Celso Delmanto, o Frederico Marques, e falaram errado. Porque basta solicitar, porque não é o dinheiro. O que a lei protege é a honra do cargo. O funcionário não pode negociar o cargo. Solicitou, crime consumado. Estou aguardando que se abra um inquérito a respeito do que já aconteceu. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo.